Você percebeu o que aconteceu com a gente nessa pandemia? Sabe o que aconteceu? A névoa que envolve o nosso viver, o nosso ser nesse mundo globalizado, ela sumiu. Que névoa é essa? A névoa do consumismo, a névoa da produtividade. Sabe aquelas coisas que vão sendo inseridas na vida da gente e a gente vai assumindo aquilo como se a vida fosse aquilo? É mais ou menos disso que eu estou falando. Essa pandemia, o vento da pandemia espalhou essa névoa, tirou essa névoa. E a gente está olhando agora para a vida um pouco mais próximo do que ela realmente é. Não tem mais por que consumir, porque não tem mais para quem mostrar, né? Não tem mais por que ter um super carro, porque não tem mais para onde ir, nem para quem mostrar. Você entendeu? Essas coisas, elas são uma névoa da vida, são um obstáculo para a percepção da própria existência, que é muito mais simples do que a gente às vezes imagina. E eu acho que é muito bom nessas horas a gente conversar sobre vida e sobre Evangelho. A gente falar sobre o Evangelho. E falar sobre o Evangelho da Bíblia, né? Paulo, ele escreve aos Gálatas falando que, advertindo os Gálatas, porque um grupo de homens que a gente chama de judaizantes apareceram lá na Galácia, para onde Paulo escreveu, e eles deturparam o Evangelho de Paulo, dizendo que o pessoal da Galácia tinha que obedecer os ritos judaicos e tal. Então Paulo escreve pesado para aquele pessoal, com muito carinho, mas com muita autoridade para exortar os Gálatas. E ele fala que o evangelho que era pregado pelos judaizantes era outro evangelho. E lembrando que o grego ele tem uma força de expressão muito mais precisa do que o português. E a palavra outro usada por Paulo é uma palavra que significa outro mesmo, outro de outra espécie. Interessante que ele chama de evangelho, mas ele fala é outro evangelho, não é o evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo corrige os Gálatas, e eu acho que nessa época em que nós estamos vivendo, aliás, sempre, né? A gente tem que olhar para o Evangelho de Jesus Cristo. E no meio de uma crise como essa que nós estamos vivendo, a base que suporta todas as coisas é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é o Evangelho do triunfalismo. O que é que eu faço com o Evangelho do triunfalismo? E esse Evangelho aqui, que eu estou usando, essa palavra é mais ou menos a mesma de Paulo, né? Outro Evangelho. No meio de uma pandemia dessa, como é que eu faço com os pregadores do triunfalismo? Que dizem que tudo vai dar certo, que você não vai ter mais problema na vida. Não é isso que está na Bíblia. Essa é a intenção das nossas conversas. O que é que eu faço com o evangelho do curandeirismo? Onde estão os pregadores do evangelho do curandeirismo? Estão vendendo feijão, né? Olha que coisa absurda. Estão aproveitando da ignorância do povo, vendendo feijão. E se eles tivessem na mão a solução mágica para todas as enfermidades, eles poderiam estar nos hospitais, distribuindo os lenços ungidos para parar com essa pandemia do coronavírus, por exemplo. Porque não é evangelho, é um evangelho que é outro evangelho. Onde é que está o evangelho da prosperidade? Um monte de gente agora desempregada, passando problema. Onde é que está o evangelho do positivismo, sei lá, essas loucuras todas que a gente vê aí, essa autoajuda, vai dar tudo certo. É importante a gente lembrar, e eu vou só terminar essa introdução aqui para a gente entrar na nossa conversa de hoje, que Evangelho é a melhor notícia que o mundo tem para receber. A melhor notícia de todas é o Evangelho de Jesus Cristo, é a boa nova, é a boa nova da salvação. Vem Jesus, o Deus que se torna gente para fazer a obra redentora e nos alcançar com a graça e misericórdia do Pai, a Trindade trabalhando
para isso, é a melhor notícia que a gente pode ter. Boas novas, o Evangelho é a melhor notícia. Mas ele não tem a ver com a restauração desse mundo agora. Esse mundo agora é o mundo caído. É o mundo da dor, é o mundo da dificuldade, onde a gente aprende a conviver com tudo isso, sendo transformados. Nós somos transformados mediante essa realidade caída. Não é a realidade caída que agora é transformada. Ela será, mas não agora. Agora é dor, agora é dificuldade, agora é crise, agora é coronavírus, agora é desemprego, agora é tudo isso. Passar o pano em cima disso e dizer que não, agora vai dar tudo certo, é um grande problema. Gera frustração, gera decepção, as pessoas saem da igreja, as pessoas não querem mais ouvir falar de evangelho, porque essa não é a realidade bíblica. Então as nossas conversas têm como objetivo buscar no texto bíblico a realidade de uma espiritualidade saudável. Então, bora lá, todos muito bem-vindos. Se você, vou fazer alguns avisos rápidos aqui, se você quiser saber as demais conversas, as conversas anteriores, você entra no canal do YouTube da Casa da Rocha Guarulhos, que é a comunidade da gente ali em Guarulhos. Então, no YouTube da Casa da Rocha Guarulhos estão os demais vídeos, os vídeos anteriores a esse, que tem a mesma linha, tá bom? E você vai poder assistir todos lá e acho que vai ser legal. Vou suspender os comentários, tá bom? E todos os dias da semana, meio-dia, a gente está por aqui. Então vamos lá. Vamos à nossa conversa da quarentena de hoje, continuando o nosso papo sobre espiritualidade cristã, ainda à luz de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro desafiador que eu recomendo que você leia com atenção, um livro curtinho, mas duro e extremamente realista. Acho que essa é uma ótima palavra, não que os demais não sejam, mas realista quanto à vida do homem debaixo do sol, a vida do homem nesse tempo em que nós estamos. A gente está falando sobre tempo, e a gente ainda continua falando um pouquinho sobre tempo. Vou ler para você um dos textos mais conhecidos da Bíblia, e um dos textos mais conhecidos com certeza de Eclesiastes, que é Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, onde Salomão diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Provavelmente você já leu sobre isso, você já ouviu muitas coisas sobre isso. Nós temos aqui um resumo sobre o tudo. Um resumo, é óbvio, sobre o tudo que o tempo abraça, sobre o tudo que o tempo alcança. E aqui nós temos algumas categorias. Essas coisas colocadas por Salomão podem ser divididas por categorias, como por exemplo, estações da vida. Nascer e morrer, plantar e arrancar, tem a ver com as estações da vida, com os ciclos da vida. Emoções, chorar, rir, outra categoria de colocações aqui feitas por Salomão. Também podemos encontrar aqui os projetos e as iniciativas humanas, buscar, perder, guardar, jogar fora, rasgar, costurar. Interessante isso, né? Projetos e iniciativas humanas e também relações. Amar, aborrecer. Guerra, paz. Então, nós entendemos que esse grupo de colocações feitas por Salomão, desse tudo que é descrito por Salomão, é dividido em 4 grandes grupos. Vou dizer novamente para você quais são esses grupos.
estações da vida, emoções, projetos e iniciativas do ser humano e relações. Qual é o caráter desse tudo? Ele se refere à nossa realidade caída. Esse tudo engloba as nossas ações, a nossa vida nesse mundo debaixo do sol. É o tudo da vida debaixo do sol. É a síntese desse tudo que nós vivemos, e esse tudo está dentro do quê? Do tempo. Nosso tempo. O Cronos. O que está debaixo do céu, portanto, quando nós percebemos o que o autor escreve, a gente percebe que ele quer apresentar a dinâmica da vida. Porque uma coisa está ligada à outra, como fatos que acontecem uns ligados ao outro, um ao outro, inclusive um em decorrência do outro. Por exemplo, nesse mundo debaixo do sol, incluindo o tempo que nós estamos vivendo, nós temos guerra. Mas não haveria guerra, aliás, nós temos paz, não haveria paz sem a guerra. Uma coisa funciona atrelada à outra. Não haveria amor se não houvesse ódio. Não haveria morte se não houvesse vida. Ele está falando dessa realidade em processo, dessa dinâmica da vida debaixo do sol, de uma coisa que segue a outra, de uma coisa que acontece por conta da outra, de termos estágios da vida uns ligados aos outros, não é? Então, nós percebemos aqui que uma coisa chama a outra, como a gente costuma dizer. Essa é a dinâmica da vida. E é interessante que, apesar de um chamar o outro, e um até mesmo ser necessário para que o outro exista, um movimento de paz só pode existir se houver guerra, ou depois que passa a guerra, essa coisa toda que a gente está tentando dizer aqui, isso é uma coisa que... como é que eu vou dizer? Há uma briga, né? uma dialética, uma coisa que se contrapõe à outra. A vida é feita desse tipo de movimento. Uma coisa que se contrapõe à outra, vida e morte, abraçar e afastar, guerra e paz, e aí por diante. Nós caminhamos dentro dessa realidade. São contradições que estão presentes na vida e que mostram que a vida é um processo que segue e que não para. Uma hora tem guerra, uma hora tem paz. Uma hora tem abraço, outra hora tem afastar-se. Uma hora tem rasgar, outra hora tem costurar. São coisas que estão acontecendo. Elas se contrapõem, mas elas são realidade da própria vida. Isso nos mostra algumas coisas que eu acho importante para nós pensarmos sobre o tempo em que nós estamos vivendo. Não só sobre o tempo, controle do tempo, agenda, nós já falamos sobre isso, mas sobre o decorrer da vida. Sobre o viver o tempo debaixo da realidade, dentro da realidade caída, da melhor maneira possível, convivendo com essas coisas que se contrapõem. Vida e morte, por exemplo. Ou seja, a vida não para. O que a gente aprende com isso? A vida não para, primeira coisa. Esse mosaico de experiências que a gente vive, mosaico, né? Peças e coisas que compõem a nossa vida, nos levam a tempo de paz, mas também nos levam a tempo de guerra. Fazem parte da nossa realidade humana. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com os processos inerentes da vida? Com o andar da carruagem, com as coisas que são inerentes à realidade humana. O tempo que vai passando, as experiências que eu vou vivendo, as coisas que eu faço, as coisas que eu deixo de fazer, as coisas pelas quais eu passarei, eu viverei. O caminhar da vida, a dinâmica da vida, é sobre isso que Salomão também está falando aqui. Temos uma realidade e a gente não pode fugir dela. Estamos inseridos nos ciclos da vida, os quais devem ser percebidos e vividos adequadamente. A vida vai, a vida anda, é o tempo da vida, estamos dentro disso. Como a gente lida com isso? Como a gente se adequa aos movimentos da vida?
aos movimentos de guerra, aos movimentos de paz, aos movimentos de abraço, aos movimentos de se afastar, a própria dinâmica da vida. Tudo passa e a gente não pode congelar os momentos da vida. A gente tem a mania de fazer isso, né? De escolher uma fase da vida e dizer: essa é a minha fase, esse é o meu momento, deixa eu congelar isso aqui, porque isso aqui tá bom demais. Você se lembra do que aconteceu com os discípulos na transfiguração? Foi mais ou menos isso, né? Lá em Mateus 17, tem uma narrativa interessante. Jesus vive a transfiguração, aparecem ali Elias e eles estão ali juntos, né? Moisés, Elias e Jesus, e Pedro fica extasiado com aquilo. Que experiência incrível essa! E aí, versículo 4 do capítulo 17 de Mateus diz assim: Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, e a gente fica por aqui. Tipo assim, isso aqui está muito bom, vamos ficar por aqui, Jesus. Não é que a gente faz isso também? A gente seleciona fases da vida e a gente quer ficar naquelas fases. E a vida não permite isso, a vida avança, a vida anda. A gente tem essa tendência e a gente não percebe que o bom acaba e que o mal também acaba. Que a vida é cíclica. Há momentos incrivelmente felizes que compõem a nossa vida e momentos incrivelmente ruins, difíceis, duros, mas ambos passam. Aliás, ambos se revezam. Como é que seria a vida do homem se tudo fosse feliz? Eu só posso perceber a felicidade porque a infelicidade existe. Você já percebeu como a gente faz, por exemplo, o nosso desejo de alcançar algumas coisas? Ele é muito interessante e bom enquanto é desejo. Os filósofos falam sobre isso. Algum deles que eu não lembro agora qual é. Que o desejo de ter é uma coisa que estimula a vida do homem, estimula a nossa humanidade. Pô, eu vou chegar lá, eu vou comprar, eu vou chegar, eu vou ser promovido, eu vou comprar uma casa, eu vou fazer tal coisa. Quando faz, deixa de ser interessante, deixa de ser feliz, porque chegou. Até o chegar tinha um valor, depois que chegou já não tem mais esse valor. É isso, a vida é composta desse movimento de sobe e desce, de perde e ganha, de tem, de não tem, de conquista e de realização e de perdas. É a vida que é assim. A vida debaixo do sol é assim. A gente não pode fugir dessa realidade. São estágios, ciclos da realidade humana que é vivida nesses termos e não tem como ser diferente. Podemos, inclusive, piorar esses ciclos, dependendo da maneira como nós os percebemos. Que tipo de velhice, por exemplo, eu quero ter? Né? Eu preciso decidir a respeito disso e decidir isso agora, para construir aquilo que viverei na velhice, porque ela vai chegar. No meu caso, já estou quase lá, meio caminho andado. Já vivi mais do que vou viver. Você, não sei qual que é a tua idade, a tua realidade, mas ela nos alcança e alcança a todos. É inútil a gente mudar aquilo que está estabelecido. A vida tem ciclos. Negar é inútil. Eu preciso lembrar que abraçar implica em afastar, chegar implica em sair. Há ciclos para a vida. E viver esses ciclos adequadamente, dentro da realidade do tempo em que nós estamos, é uma forma de espiritualidade bíblica. É disso que a gente está falando. Às vezes a gente pensa que espiritualidade ou é a transcendência. Uau! Experiências com Jesus. Legal, tomara que você tenha, mas não é essa a ideia. A ideia é que nós conversarmos sobre a vida debaixo do sol, como é que a gente a vive. Outros acham que espiritualidade tem a ver com as regras e normas da Bíblia, da religião que eu sigo. É a vida debaixo do sol. Como eu vivo essa vida debaixo do sol? Os ciclos são inevitáveis e inerentes da realidade humana e eu preciso vivê-los corretamente. Portanto, é preciso viver cada ciclo adequadamente, inclusive para estar pronto para o próximo.
Então eu vou te dar alguns exemplos aqui que mostram como isso às vezes é mais real, essa falta de perceber e de viver os ciclos adequadamente podem comprometer a gente. Vou falar agora para os homens, por exemplo. Existem homens que não querem crescer. Tiveram uma adolescência tão legal, uma infância tão legal, tão linda, tão especial, às vezes tão protegida, ok? Não sei o que leva, cada história é uma história, que não querem crescer. Se comportam como adolescentes que adoram um videogame. Tem problema com isso. O problema é quanto isso ocupa espaço na vida da pessoa. Que adoram um comportamento infantil e juvenil e que se tornam, por causa disso, na fase em que estão, no ciclo em que estão, por exemplo, péssimos maridos. Que na boa, trocam as suas esposas de boa por uma diversão adolescente. O que é que provavelmente aconteceu? Não percebeu que a vida foi para frente, que a vida andou, e está se apegando às realidades da infância, da adolescência, da juventude, num momento que isso já não é mais adequado. Não tem problema nenhum se divertir, mas qual é o espaço disso e o que isso gera dentro das relações? É para se pensar. Jogar bola uma vez por semana, tranquilo. Agora largar a família, talvez não seja tão adequado, é bom a gente pensar nisso, né? Ou então as mulheres. As mulheres também apresentam um comportamento eventualmente adolescente, roupas inadequadas, trejeitos inadequados, sensualidade. Já está passando da hora de ter uma postura mais adequada, mas não, né? Uma postura mais elegante, sei lá qual que é o termo que eu posso usar aqui, mas são posturas distantes da sua realidade. Querem viver aquele momento de adolescente, de sainha curta, de decote, de uau, mostrar, de sensualidade, e às vezes já foi. Ou seja, esses são só exemplos de como às vezes as pessoas não percebem a sua realidade e não viveram bem o que se passou, não se adequaram a cada etapa da vida, e quando isso não acontece, a outra etapa é comprometida. Tem tempo para tudo. Tem tempo de ser criança e brincar. Tem tempo de ser adolescente. Tem tempo de ser jovem. Tem tempo de ser homem e mulher. Tem tempo de ser idoso, velho. Tem tempo para tudo. Administrar esse processo, essa dinâmica que não para, é parte de uma espiritualidade bíblica saudável. Caso eu não assuma o meu momento e não viva adequadamente o meu momento, eu estou comprometendo o próximo e estou me tornando alguém despreparado para o próximo. Essa administração da vida, ela é essencial. Quais são as coisas da vida que eu devo deixar? Quais são as coisas da vida que eu devo adicionar a mim? Quais são as coisas da vida que eu devo transformar? Quais coisas da vida eu devo celebrar? Que momento que estou vivendo? É o momento da responsabilidade? Que venha. É o momento da alegria? Que venha. Mas é o momento? Ou é o momento da responsabilidade e eu estou querendo viver o momento da celebração? Ou é o momento da celebração e da alegria e eu estou querendo viver o momento da responsabilidade? Perceber a vida adequadamente é fundamental. Deus nos prepara para o estágio seguinte e Ele permite que a gente evolua e cresça na nossa vida, na nossa caminhada. Como é que é essa realidade na perspectiva divina? O que é que acontece? Estamos falando de um problema. Como é que Salomão percebe isso agora que Deus está fazendo parte, faz parte do texto bíblico que ele apresenta? Sabemos que inicialmente Salomão não enxerga Deus na história, você lembra? Já conversamos sobre isso aqui, se não confira lá os vídeos anteriores. Depois que ele percebe Deus, a vida ganha uma outra base, que é a base da gratidão. A gratidão começa a fazer parte da vida dele. Portanto, nós precisamos inserir Deus na nossa história. Qual a realidade que nós vemos ao nosso redor hoje?
uma realidade dura. Fora essa pandemia já é dura. Agora então é dor, é morte, é desentendimento, é notícias más o tempo todo. Sem Deus na história, a gente se perde. Sem Deus na história, a gente se compromete com o que não devemos. A gente vai para o cinismo, a gente vai para a incredulidade. A gente se perde no coração e na ação, no jeito de ser. Então a esperança precisa entrar em nós. Deus, entrando na história de Salomão, coloca seu tempo, dá sentido. E assim a vida de Salomão ganha alegria, desfrute, é isso que ele fala. De um momento para outro o texto muda. Uma hora ele está cético, ele está triste, ele está duro. Daqui a pouco ele está bem. Puxa, tudo vem da mão de Deus. O que é que mudou? A perspectiva da vida. Porque Deus agora faz parte da história. Quando Deus faz parte da história, eu olho para essa vida e vejo a realidade. Ela é má, ela é difícil, ela é complicada, mas eu tenho esperança. E a esperança molda meu jeito de viver. Deus dá formosura pelo momento, pela pertinência do momento, pela importância do que eu estou vivendo, pela fase em que eu estou vivendo, à luz da presença de Deus na minha vida, eu olho para essa fase e vivo adequadamente a fase que tenho que viver. Sem Deus, gente, temos uma luta por propósito. Sem Deus temos uma questão existencial e queremos nos eternizar. Já viu aquela situação descrita por Salomão, que Deus coloca a eternidade no coração do homem? É isso que nós temos, uma necessidade de eternidade. Deus nos salva das contingências da vida, colocando a sua presença para preencher essa eternidade que nós queremos alcançar de qualquer maneira. Portanto, é preciso, penso eu, aprender a viver os nossos ciclos com os valores da eternidade que estão inseridos por Deus em nosso coração. As dores da vida são tratadas de forma diferente. A realidade da vida é percebida de forma diferente. A vida é percebida de forma diferente. E cada ciclo tem seu valor. A infância tem seu valor. A velhice tem seu valor. Eu sei, a gente vive num país que despreza os velhos. A nossa cultura é assim. Mas é um dos momentos mais lindos da vida, onde você tem a experiência para compartilhar, para viver. E se cada ciclo desse não for percebido por nós adequadamente, essa ansiedade por resolver questões existenciais não for resolvida por Deus, a gente vai ficar errando o pé, se atrapalhando, vivendo o que não é para se viver agora, dando valor ao que não tem que se dar valor agora, ou seja, a escala de valores, o equilíbrio da coisa fica comprometido. Eu tenho um livro aqui na minha estante, deixa eu pegar aqui, eu quero falar sobre isso. Existem literaturas boas, esse é um bom livro para quem está entrando na crise da meia-idade ler. A Crise da Meia-Idade e a Graça de Deus, Perdido no Meio, de Paul David Tripp. Esse livro me ajudou bastante. Eu tenho 51 anos, alguns anos atrás, essa crise da meia-idade me atingiu. De vez em quando ainda tem umas recaídas, preciso tomar cuidado. Mas ele descreve esse descompasso entre a realidade que eu estou vivendo e aquela que eu quero viver. Por não perceber as coisas adequadamente. Isso faz um mal muito grande para a gente. Então, a nossa espiritualidade deve contemplar essas realidades da vida. A nossa espiritualidade deve contemplar e se adequar ao momento em que nós estamos vivendo. E biblicamente precisamos encontrar a razão para tudo isso. E ela só pode realmente existir e ser vivida diante de Deus. Então que Deus te abençoe, te dê graça e que o tempo não seja um problema para nós, mas nós saibamos desfrutá-lo e vivê-lo da melhor maneira possível diante de Deus nessa vida debaixo do sol. Que Deus nos abençoe. Um recado bem rápido para você, vou abrir aqui os comentários novamente, mas um recado bem rápido para você é que
Esse papo vai para o YouTube da Casa da Rocha Guarulhos hoje, 6 da tarde, todo dia, depois de conversar com você, ele vai lá para 6 da tarde no a Casa da Rocha Guarulhos, que você pode seguir e pode acompanhar com a gente, tá bom? Nós estamos em campanha, com uma campanha de arrecadação de cestas básicas e de material de higiene para a população carente da região do Cabuçu, ali em Guarulhos, tá bom? Então, se você quer participar, eu acho que amanhã eu já vou melhorar nossa conversa aqui, vai poder ter na tela aí o endereço da casa, essas coisas todas. Mas você pode procurar a gente pelo nosso WhatsApp, ou então me mandar um recado pelo meu Instagram, se você quiser fazer a tua doação, tá bom? Para você da região de Guarulhos, a nossa comunidade está aberta de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, para o nosso drive-thru da solidariedade. Você chega lá, deixa o teu material e segue a vida, tá bom? E se você quiser falar com a gente, rapidinho aqui, não sei se dá tempo de você anotar, mas tem o nosso WhatsApp. O Flávio, a Val tá aí, Val, digita o nosso WhatsApp aí, que eu quero deixar aqui para a galera acompanhar a gente e informar se você tiver alguma doação para fazer, quiser qualquer informação. O WhatsApp da igreja, o WhatsApp da casa, como a gente costuma falar, ele é esse instrumento para a gente se falar da forma mais rápida, tá bom? Eu quero uma oração, eu quero conhecer a comunidade, eu tenho aqui uma doação para fazer e qualquer coisa do tipo, tá bom? A gente vai receber com muita alegria e vai ser muito legal. Tem sido muito bom para mim conversar com vocês aqui, repensar algumas coisas, resgatar algumas coisas que estavam nas minhas anotações aqui e orar também por você. Ó, Valzinha, eu vou fixar esse comentário aqui, ó. Pronto. Esse é o WhatsApp que você tem acesso a todas as informações da Casa da Rocha Guarulhos, ali, é claro, em Guarulhos, e a gente pode conversar sobre a tua necessidade e você vai conhecer melhor a comunidade, tá bom? Espero que você tenha uma tarde boa. Hoje, às 19h, eu faço uma live de oração mesmo, já diz o nome, né? No canal no Instagram da Casa da Rocha Guarulhos, que é a nossa comunidade, tá bom? Se quiser acompanhar, a partir das 21 horas, eu tô por lá e vai ser legal ter você com a gente, tá bom? Deus te abençoe, um bom almoço, uma boa tarde e amanhã, meio-dia, eu tô de volta aqui. Valeu, obrigado, Deus abençoe, tchau, tchau.